Estudo de caso do sistema operacional Windows. Aluno Matheus Vinícius Gonzaga Protásio. O trabalho irá abordar um estudo de caso do sistema operacional Windows. Nele será descrita a história de evolução do sistema, abordando conceitos referentes à classificação e às suas principais distribuições. Serão também mostrados os algoritmos implementados nas tarefas fundamentais de um sistema operacional, como processos, gerenciamento de memória, deadlock e o sistema de arquivos suportados. Introdução. Nessa primeira parte do trabalho, nós daremos uma definição do que é um sistema operacional, os tipos de sistemas operacionais existentes no mercado, um histórico do sistema operacional Windows e a classificação. Um sistema operacional é o software ou programa mais importante que é executado em um computador. É ele quem dá a possibilidade de usarmos e dar ordens ao mesmo. Principais funções de um sistema operacional. O sistema operacional irá fornecer uma interface com o usuário. O usuário consegue executar ações interativas, ou seja, ele passa comandos através de um dispositivo de entrada e o sistema operacional irá executar tarefas de acordo a esse comando. Outra função do sistema operacional é gerenciar a operação dos dispositivos de hardware do computador. Temos também gerenciar e manter o sistema de arquivos. Em um computador, temos um conjunto de hardwares que tem a função de manter os dados armazenados por tempo indeterminado. Ou seja, após você desligar o computador, os dados estarão salvos para que você possa acessá-los posteriormente. O sistema operacional deve agir como um intermediador. Ele irá salvar os dados que um determinado aplicativo desejar. Dá suporte aos programas que são executados. Apesar de um sistema operacional ser muito útil, ele não é o objeto final de utilização do usuário. Uma das principais tarefas dele é dar uma base sólida para que os programas possam ser executados. E a depender do usuário, essa quantidade de programas pode ser bem grande. Outra função muito importante do sistema operacional é executar os processos. Por exemplo, um editor de texto ao ser aberto abre uma boa quantidade de processos. Esses processos irão ser geridos pelo sistema operacional da melhor forma possível. Mas mais à frente será explicado de forma mais detalhada o que é um processo. Por agora, um processo será definido como um programa em execução. Gerenciar a memória. Um grande desafio do sistema operacional é organizar a memória para que ela armazene todos os processos solicitados pelo usuário. Assim que o computador é ligado, a memória é inundada com processos do sistema operacional. Nesse momento, existe dessa forma uma grande quantidade de memória esperando para ser usada pelos processos que o usuário solicitar. À medida que novos processos vão sendo carregados e encerrados, novos espaços são carregados na RAM para serem reutilizados. E todo esse entra e sai de processos da memória é gerido pelo sistema operacional. Por último, outra função que será descrita dos sistemas operacionais é gerenciar arquivos. Um arquivo é o nome dado a um conjunto de dados eletrônicos que fazem sentido para o usuário. Para melhorar a organização dos arquivos, é possível classificá-los por extensão e agrupá-los em diretórios ou pastas, conforme a finalidade de cada grupo. Cada sistema operacional tem seu modo de tratar o conjunto de arquivos e possui estruturas de diretórios diferentes para organizar e fornecer informações sobre os arquivos armazenados no sistema. Essa porção do sistema operacional recebe o nome de sistema de arquivos. Dessa forma, o sistema operacional gerencia quando o usuário deseja criar um novo diretório ou arquivo, modificar o nome de um diretório ou arquivo,
apagar um arquivo, apagar um diretório e entre outras tarefas. Os sistemas operacionais podem ser divididos em tempo real, monousuário monotarefa, monousuário multitarefa ou multiusuário. Nos sistemas de tempo real, eles têm todas as características principais de um sistema operacional. Ou seja, ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware e hospedar os aplicativos que são executados no computador. Porém, um sistema operacional de tempo real também executa essas tarefas, mas é projetado especialmente para rodar aplicações com extrema precisão e alto grau de confiabilidade. Isso pode ser especialmente importante para sistemas de medição e controle. Por exemplo, o sistema FreeRTOS. Um sistema operacional monousuário monotarefa permite que apenas um usuário realize uma tarefa por vez. Um exemplo é o sistema PalmOS. Outro tipo de classificação de sistemas operacionais é o monousuário multitarefas. Nesse tipo de sistemas operacionais, eles permitem que um único usuário utilize diversos programas ao mesmo tempo. Por exemplo, um usuário pode acessar a internet enquanto escuta música ou digita um texto. Exemplos desse tipo de sistema operacional são Microsoft Windows, que é o sistema que nós estamos estudando mais a fundo nessa apresentação, o Linux e o Apple macOS. Multiusuário. Um sistema operacional multiusuário permite que diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador. O sistema operacional deve se certificar que as solicitações de vários usuários estejam balanceadas. Exemplos desse tipo de sistema são VMS e os sistemas operacionais mainframe, como MVS. Falar do Windows e não falar de Bill Gates é um tanto estranho. William Henry Gates, mais conhecido como Bill Gates, nascido em Seattle em 28 de outubro de 1955, ficou famoso ao criar junto com Paul Allen a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo, em termos de valor de mercado e popularidade. Nascido em família de classe média, teve a possibilidade de frequentar as melhores escolas do país, sendo depois admitido em Harvard com pontuações excelentes. Apesar de entrar na universidade, Bill Gates não chegou a concluir, pois abandonou os cursos de matemática e direito para se dedicar à Microsoft. Ele adquiriu a fama de visionário ao longo dos anos e também de negociador agressivo, chegando muitas vezes a ser acusado de práticas desleais pelos concorrentes. Surgimento dos primeiros computadores. Com o surgimento dos primeiros computadores pessoais no mercado, a IBM, que era líder de mercado, necessitava de um sistema operacional para seu projeto. Para isso, fechou o contrato com a recém-criada Microsoft. Todavia, a Microsoft não possuía o software ainda. O jovem Bill Gates foi uma pequena empresa que havia desenvolvido o sistema para o processador da Intel e decidiu comprá-lo. Pagou cerca de $50 mil, personalizou o programa e vendeu por $8 milhões, mantendo a licença do produto. Esse viria a ser o MS-DOS. Durante a avaliação do sistema operacional Windows, várias versões foram sendo criadas ao longo dos tempos. Essas versões foram o Windows 1, o Windows 2, o Windows 3 e 3.1, o Windows 95, o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. O Windows 1. O Windows 1 foi a primeira versão do sistema operacional.
Lançado em 1985, foi a tentativa inicial da companhia de entregar uma interface gráfica de 16 bits para os seus usuários. O Windows 1 foi construído com base no MS-DOS e seu funcionamento se apoiava bastante nas entradas inseridas nas linhas de comando do sistema. Apesar disso, a Microsoft já havia colocado suporte ao mouse. O Windows 2. 2 anos depois da estreia no mercado de sistemas operacionais, a Microsoft resolveu fazer o lançamento do Windows 2 em dezembro de 1987. A grande inovação desse software era a possibilidade de as janelas sobreporem umas às outras, coisa que parece um tanto ridícula nos dias de hoje. Também foi incluída a possibilidade de minimizar e maximizar janelas e o conhecido painel de controle, que reunia as principais ferramentas do sistema. Outras ferramentas que surgiram e hoje são sucesso da empresa foram o Word e o Excel. O Windows 3. Lançado em 1990, esse foi o primeiro SO da Microsoft a exigir um disco rígido para ser instalado. A grande inovação do Windows 3 diz respeito aos programas do MS-DOS, que agora podiam ser executados em uma janela normal, dando bastante flexibilidade aos que não se adaptavam logo de cara com a interface gráfica do software. O suporte de 256 cores e o jogo Paciência foram outras novidades importantes dessa versão. O Windows 3.1. A novidade dessa atualização foi a introdução da fonte TrueType, transformando o sistema operacional pela primeira vez em uma plataforma de publicação. O Windows 3.1 exigia 1 MB de memória RAM para ser executado e depois de instalado ocupava apenas 15 MB de disco rígido. Outro jogo que fez sua estreia nessa versão foi o Campo Minado. Windows 95. Lançado em 1995 e trazendo pela primeira vez o menu iniciar e a barra de ferramentas em sua interface, tendo outra novidade, a inauguração do conceito Plug and Play. Houve o lançamento do famoso navegador Internet Explorer, bem como o aparecimento da arquitetura de 32 bits. O Windows 98. O Windows 98 foi lançado sobre a versão anterior e trouxe muitas novidades. Entre elas estão Internet Explorer 4, Outlook Express, o Windows Address Book, o Microsoft Chat e o NetShow Play, que posteriormente seria substituído pelo Windows Media Player. Com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do Windows Media Player, todas as outras ferramentas já foram aposentadas ou substituídas. O Windows 98 introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação, além da barra de endereço no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB também foi bastante aprimorado, dando início a uma adoção generalizada desse formato. O Windows ME. O Windows Millennium Edition foi a última versão do SO baseada no MS-DOS e considerada por muitos como a pior de todas. O Internet Explorer 5.5, o Windows Media Player 7 e o Windows Movie Maker fizeram sua estreia no Millennium Edition. O recurso de autocompletar também fez a sua estreia, sua primeira aparição nesse sistema operacional, mas isso não foi suficiente para salvá-lo das críticas por causa dos bugs e problemas de instalação que apresentava. O Windows XP. Alguns argumentam que essa seja a melhor versão do sistema operacional da Microsoft. Ela foi lançada em outubro de 2001 e foi a que mais durou no mercado, recebendo suporte até
o mês de abril de 2014, 13 anos após a sua estreia no segmento. As principais novidades foram a repaginada no visual e a estabilidade do sistema, que agradou e conquistou milhões de usuários ao redor do mundo. O Windows Vista. Ao contrário do seu antecessor, o Windows Vista recebeu duras críticas dos consumidores que tiveram a infelicidade de utilizá-lo. O sistema apresentava uma série de problemas e funcionalidades mal implementadas, sendo que uma das principais reclamações era referente ao User Account Control, controle de contas do usuário. Apesar disso, o Windows Vista trouxe um visual moderno que apostou na transparência e recursos visuais bem chamativos, como gadgets na área de trabalho. No entanto, esses também foram recursos que desfavoreceram o sistema operacional, por exigirem muito do hardware da máquina, limitando a sua atuação para computadores mais potentes. Windows 7. Vencendo com facilidade a liderança de sistemas operacionais mais utilizada no mercado, o Windows 7 disputa o topo do ranking de preferência de usuários com o Windows XP. Lançado em 2009, esse sistema operacional trouxe mudanças visuais pequenas em relação ao seu antecessor. Porém, ele é mais rápido, estável e fácil de usar. O Windows 8. Lançado em 2012, o Windows 8 foi a tentativa mais radical da Microsoft de alterar o visual do seu sistema operacional. A mudança foi motivada por causa da chegada dos dispositivos que respondem ao toque, eliminando, por causa disso, o menu iniciar. A mudança na aparência não agradou a todos, o que culminou no fracasso do sistema operacional. Apesar disso, o Windows 8 é ligeiramente mais rápido que seu antecessor e trouxe muitas novidades, como o suporte ao USB 3.0 e a loja do Windows. Uma versão para dispositivos móveis e com suporte para processadores ARM, batizada de Windows RT, também foi lançada, mas não fez o sucesso que a companhia esperava. O Windows 8.1. Trazendo mudanças sutis em relação ao seu antecessor, o Windows 8.1 veio em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais que o SO sofreu. Por causa disso, a Microsoft decidiu retroceder e trazer de volta o botão Menu Iniciar. Não houveram mudanças significativas em termos de velocidade e estabilidade do sistema em relação ao Windows 8. Windows 10. Anunciado em 30 de setembro de 2014, a Microsoft aposta que esse seja o melhor sistema operacional de todos os tempos. Há uma lenda urbana em que a Microsoft faz um Windows bom e outro ruim. Essa teoria começa com o Windows 3.1, sendo que ele é considerado um bom Windows, juntamente com o 98, o XP e o 7. Portanto, a esperança é de que a próxima atualização do Windows 10 permaneça ao lado bom da lenda urbana. Os sistemas operacionais podem ser classificados em monolítico, micronúcleo ou híbridos. Monolítico. A abordagem monolítica é de longe a mais comum. Nela, o sistema operacional inteiro é executado como um único programa no modo núcleo. O sistema operacional é escrito como uma coleção de rotinas. Esse tipo de abordagem pode ser confuso, pois ocorre a existência de milhares de rotinas que podem chamar umas às outras. A próxima abordagem a ser discutida é a micronúcleo. A sua principal função dessa abordagem é alcançar a alta confiabilidade por meio da divisão do sistema em módulos pequenos e bem definidos. A próxima abordagem a ser discutida será a abordagem híbrida.
onde há uma mesclagem das características de um sistema monolítico e do micronúcleo. A ideia principal é conseguir inserir as melhores características de ambas, conseguindo obter o desempenho do monolítico e a estabilidade e segurança do micronúcleo. O Windows possui o NT-kernel, que é um núcleo híbrido. Sendo esse kernel híbrido usado através nos Windows NT 2000, XP, Vista e o Windows 7. Processos e threads. Nessa parte do trabalho nós falaremos de processos, threads, implementação de processos e threads no Windows, estado de transições de processos e threads, o mecanismo da exclusão mútua e escalonamento e os seus algoritmos. Processo. O que é um processo? Processo é um programa em execução. Um processo possui instruções, dados, heap, memória compartilhada e o bloco de controle de processo, o BCP. E dentro do BCP nós temos a prioridade, o estado, estatísticas e registradores. Thread nada mais são que a abstração do núcleo para escalonar a CPU no Windows. Prioridades são atribuídas para cada thread com base no valor da prioridade no processo que o contém. Quando um processo se divide em várias threads, ele entrará de certa forma mais na CPU. Porém, esse é apenas um dos poderes do uso de threads no sistema operacional. Em um sistema multicore, o programador pode desenvolver o seu sistema de uma forma que viabilize o paralelismo em sua execução, bastando fazer várias threads que se comunicam paralelamente. Implementação de processos e threads. Os processos são criados por objetos de seção, cada um dos quais descreve um objeto de memória apoiado em um arquivo no disco. Quando um processo é criado, o processo criador recebe um descritor para esse processo, que lhe permite modificá-lo, mapeando seções, alocando memória virtual, gravando parâmetros e dados de ambiente, duplicando identificadores de arquivo em sua tabela de descritores e criando threads. Cada processo, normalmente, inicializa com uma thread, mas novos threads podem ser criados de maneira dinâmica. Eles formam a base do escalonamento de CPU, já que o SO seleciona sempre um thread para ser executado, e não um processo. Os threads podem ser criados de maneira dinâmica por uma chamada do Win32, que especifica o endereço dentro do espaço de endereçamento do processo, em que ele inicializará sua execução. Abaixo nós temos uma tabela com algumas das chamadas do Win32 para rastrear processos e threads. Create process vai criar um novo processo. Create thread cria um novo thread em um processo existente. Exit process finaliza o processo atual e todos os seus threads. Exit thread finaliza a thread. Set priority class configura a classe de prioridade de um processo. E set thread priority configura a prioridade de um thread. Nós podemos ver um esquema dos estados e transições de processos e threads. Estados e transições são apta, onde as threads estão aptas para executar. Ativa é o estado intermediário, onde uma thread selecionada pelo escalonador espera pelo chaveamento para entrar em execução. Em execução é o estado em que a thread está executando no processador. Uma thread em execução executa até que ela seja preemptada por uma thread de mais alta prioridade, esgota sua fatia de tempo, realiza uma operação bloqueante e o termine. Nos dois primeiros casos, o descritor da thread é reinserido na lista de aptos. Outros estados são espera,
que uma thread é bloqueada pela espera da ocorrência de um evento de entrada e saída, ou realizar uma primitiva de sincronização, ou quando um subsistema ordena a suspensão da thread. Quando a condição de espera é satisfeita, a thread é inserida na lista de aptos. Transição. Transição é um estado no qual uma thread está apta para ser executada, porém os recursos do sistema destinados a sua execução ainda não o estão. E por último, nós temos o estado de término, no qual uma thread atinge seu estado final. Exclusão mútua. Então eu vou dar uma definição do que é exclusão mútua e depois falar dos mecanismos que o Windows implementa para evitar o ocorrimento de exclusão mútua. Quando processos concorrentes compartilham dados, variáveis, estrutura de dados e arquivos, é necessário controlar o acesso a esses dados para obter a terminância da execução. Operações de atualização não podem ser feitas simultaneamente por diferentes processos. Tampouco operações de leitura podem ocorrer simultaneamente com atualizações, pois os dados lidos podem estar temporariamente inconsistentes. Os mecanismos que o Windows implementa para evitar a exclusão mútua são semáforo, mutex, regiões críticas e eventos. Semáforo. Semáforo é uma variável especial, protegida, que tem como função o controle de acesso a recursos compartilhados. A chamada da função no Windows 32 que cria um novo semáforo é create semáforo. O up do algoritmo é equivalente ao release semáforo e o down do algoritmo é equivalente a write for single object. Pode ser definido um tempo para que a chamada write for single object, que é a chamada do down, equivalente ao down do algoritmo, expire, liberando o thread. Mutex. Outro mecanismo de sincronização utilizado no Windows são os mutex. Devido à falta de contadores, eles são mais simples que os semáforos. Os mutex funcionam como travas com funções na API do Windows 32. São duas funções: write for single object para travamento e release mutex para destravamento. Seções críticas. Seções críticas é outro tipo de mecanismo que o Windows implementa para evitar a exclusão mútua. No mecanismo de seções críticas implementa o conceito de regiões críticas. Eles são similares aos mutexes do Windows, com a diferença que são locais para o espaço de endereçamento do processo criador. A API do Windows 32 possui duas funções que realizam esse algoritmo, quando implementa esse algoritmo, que é o Enter Critical Section para o travamento, Leave Critical Section para o destravamento. Nós podemos ver uma tabela com várias funções da API do Windows 32, como a Create Semáforo, que nós falamos anteriormente, que cria um novo semáforo, Create Mutex, cria um novo mutex, Open Semáforo, abre um semáforo existente, Open Mutex, abre um mutex existente, Write for Single Object, que bloqueia a espera por um único semáforo, mutex ou etc. Write for Multiple Object, bloqueia a espera por um conjunto de objetos. Pulse Event, configura um evento para sinalizado e depois para não sinalizado. Release Mutex, libera um mutex para que o thread possa utilizá-lo. Release semáforo, aumenta o contador do semáforo em 1. Enter Critical Region, obtém a trava em uma seção crítica. Escalonamento. Escalonamento é quando um computador é multiprogramado, muitas vezes tem múltiplos processos ou threads que competem pela CPU ao mesmo tempo. Essa situação ocorre sempre que dois ou mais processos estão simultaneamente no estado pronto. Se somente uma CPU se encontrar disponível, deverá ser feita uma escolha de qual processo executará em seguida. A parte do sistema operacional que faz a escolha é chamada de escalonador, e o algoritmo que ele usará é o algoritmo de escalonamento. Essa é uma definição retirada do livro de Tannerbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Em simplificando, ela quer dizer que o escalonador será o
uma parte do sistema operacional que irá pegar os processos que estão na lista de prontos e colocará na CPU. Só que tem que ter um modo de você escolher esses processos. Ou seja, você precisará de um algoritmo de escalonamento, que através de dados ou estatísticas irá escolher esse processo para colocar na CPU. Para realizar o escalonamento existe a troca de contexto. O que é a troca de contexto? A troca de contexto é a troca de processos na CPU usando algum tipo de algoritmo de escalonamento. Os algoritmos de escalonamento são específicos para os sistemas operacionais que são usados. Ou seja, a depender do sistema, você terá um melhor algoritmo a ser usado nele. Não existe um melhor algoritmo. Existe um algoritmo melhor para o seu problema. Como um conceito simples, né, de ciência da computação. Nunca, dependendo da situação, algum algoritmo pode ser melhor que outro, considerado melhor. Ou seja, nunca há o melhor algoritmo. Tipos de sistemas operacionais. Pode ser em lote, onde não há usuários esperando por uma resposta rápida. E os exemplos desse tipo de sistema são sistemas de folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber e cálculo de juros. Temos também sistemas interativos, que permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão do tempo do processador em pequenos intervalos, denominados fatia de tempo. E temos os sistemas de tempo real, que são altamente específicos. Eles são feitos para rodar aplicações com extrema precisão e alto grau de confiabilidade. Isso é especialmente importante para sistemas de medição e controle. Algumas propriedades que são observadas ao se escolher ou implementar um algoritmo de escalonamento para o seu sistema operacional, nós iremos descrever, que são a utilização da CPU, vazão, tempo de retorno, tempo de espera, tempo de resposta. Outros objetivos do algoritmo de escalonamento, sobre outras diferenças, é que quando você vai implementar um algoritmo de escalonamento, você observa esses objetivos. Que em todos os sistemas você vai observar a justiça, a aplicação da política e o equilíbrio. Em sistemas interativos você vai observar a proporcionalidade. E em sistemas de tempo real você vai observar o cumprimento dos prazos e a previsibilidade. Os algoritmos de escalonamento podem ser divididos em preemptivos e não preemptivos. No algoritmo não preemptivo é quando a CPU tiver sido alocada a um processo, ele retém a CPU até que ele seja liberado pelo término ou pela troca para o estado esperado. Ou seja, quando o processo entra na CPU, ele fica o tempo que ele necessitar para executar suas instruções. Ele só sai se ocorrer uma necessidade de um dispositivo de entrada e saída, ele requisitar uma entrada e saída. Esse tipo de algoritmo para o sistema Windows ele não é tão viável, porque ele não iria promover a multiprogramação, deixar ocorrer a multiprogramação. É aí que se baseia o algoritmo preemptivo, que quando um processo entrar na CPU, ele vai ficar na CPU até que o algoritmo de escalonamento o tirar e colocar outro. A partir do Windows 3, até o Windows 3 era usada o modelo não preemptivo. Ao ser lançado o Windows 98, foi introduzido o conceito de preempção, que é o modelo usado até hoje. Escalonamento. O núcleo do Windows ele não possui nenhum thread de escalonamento central. Dessa forma, quando um thread acaba ou não pode mais executar,
ele entra no modo núcleo e executa ele mesmo o escalonador para verificar o próximo processo a ser executado. Algumas condições que fazem com que um thread em execução execute o thread do escalonador são: o thread atualmente em execução bloqueia em um semáforo, mutex, evento ou entrada e saída. O quanto do thread em execução expira, uma operação de entrada e saída termina, ou uma espera temporizada expira, seria o quanto. O escalonamento do Windows é gerido por duas vertentes: o setPriorityClass e o setThreadPriority. A chamada setPriorityClass, ela define a classe de prioridade de todos os threads no processo de quem chamou. Os valores permitidos são tempo real, alta, acima do normal, normal, abaixo do normal e ociosa. Na outra chamada, a setThreadPriority, ela define a prioridade relativa de alguns threads comparados aos outros threads de seu processo. Os valores permitidos são tempo crítico, mais alta, acima do normal, normal, abaixo do normal, mais baixo e ociosa. O sistema operacional Windows, ele usa um modelo de escalonamento por prioridades. O sistema é dividido em 32 prioridades, que vão de 0 a 31. As combinações das classes de prioridades e prioridades relativas são mapeadas sobre as 32 prioridades absolutas dos threads. Todo thread tem uma prioridade atual. Pode ser mais alta que a prioridade baixa, mas nunca é mais baixa. Como ocorre esse funcionamento? O sistema mantém um vetor com todas as prioridades, de 0 a 31. Podem ser de 0 a 31. O algoritmo busca no vetor a partir da prioridade mais alta, no caso a 31. Ao encontrar uma posição do vetor não vazia, o escalonador pega o thread com prioridade mais alta e o escalona para a CPU. Ao acabar o seu quanto, o thread é colocado no final do vetor e o próximo vetor é escalonado. Sempre visando que no Windows o escalonador não escolhe o processo, mas sim o thread. Existem possibilidades que a prioridade da thread pode aumentar ou diminuir, visando dar uma maior justiça, pois se uma prioridade de uma thread nunca diminuísse, as threads com menor prioridade nunca entrariam na CPU, o que é impossível para um sistema operacional gerir dessa forma. A prioridade do thread aumenta quando uma operação de entrada e saída termina. Ou seja, quando a operação de entrada e saída termina e libera um thread que está esperando, a prioridade é aumentada para dar a ele uma oportunidade de novamente executar e entrar novamente na CPU. A principal ideia por trás desse aumento de prioridade é fazer com que os dispositivos de entrada e saída estejam sempre ocupados. De forma contrária, quando um thread executa seu quanto durante todo o período que está na CPU, ele é rebaixado. Se a atualização de o quanto for constante, o thread será rebaixado até atingir o seu valor base. Uma curiosidade é que o quanto definido pelo Windows é de 20 microsegundos na versão cliente e de 180 na versão servidor. Dessa forma, o algoritmo de escalonamento implementado pelo Windows é o algoritmo de escalonamento por prioridades. Deadlock. No deadlock nós falaremos do que é um recurso, as condições de ocorrência do deadlock e o algoritmo usado pelo Windows para solucionar o recurso. Recurso é qualquer objeto ao qual deva ser dado acesso exclusivo para cada processo. Recursos podem ser dispositivos de hardware ou texto de informações.
Existe um passo a passo para a utilização de um recurso, que é: primeiro ele irá requisitar o recurso do processo. Caso o recurso esteja disponível, ele irá utilizá-lo e depois irá liberar esse recurso. Porém, se o recurso não estiver disponível, o processo que o requisitou é forçado a aguardar. Recurso. Os recursos podem ser classificados em preemptíveis e não preemptivos. Um recurso preemptivo é aquele que pode ser retirado do processo proprietário sem nenhum prejuízo. Um exemplo desse tipo de recurso é a memória. Um recurso não preemptivo, ao contrário, é aquele que não pode ser retirado do atual processo proprietário sem que a computação apresente falha. Um exemplo desse tipo de recurso são os gravadores de CD. Slide de deadlock. Segundo Tannerbaum, um conjunto de processos estará em situação de deadlock se todo processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Simplificando, a condição de deadlock é quando um grupo de processos compete por um recurso entre si. Para a ocorrência de um deadlock, 4 condições devem ser atendidas simultaneamente em um sistema: a exclusão mútua, que é somente um processo por vez pode usar o recurso. Se outro processo requisita esse recurso, o processo requisitante deverá ser adiado até o recurso ter sido liberado. Condição de posse e espera. Um processo precisa estar de posse de pelo menos um recurso e esperando para obter a posse de recursos adicionais que estão em posse de outros processos. Não preempção. Recursos concedidos previamente a um processo não podem ser forçosamente tomados desse processo. Eles devem ser explicitamente liberados pelo processo que os retém. Espera circular. Deve existir um encadeamento circular de 2 ou mais processos. Cada um deles encontra-se à espera de um recurso que está sendo usado pelo membro seguinte da cadeia. Existem alguns algoritmos desenvolvidos de detecção e tratamento de deadlock. Porém, esses algoritmos eles são altamente custosos e demandam muito processamento. Através de dados estatísticos, foi possível perceber que a condição de ocorrência de deadlock é um tanto raro. Por isso que a Microsoft, através desse estudo estatístico, resolveu não usar nenhum algoritmo mais robusto para tratar o deadlock. No Windows, o algoritmo usado é o algoritmo do avestruz. Esse algoritmo do avestruz é muito simples. Ele simplesmente ignora o deadlock e finge que ele nunca ocorrerá. Se o deadlock ocorrer, ele vai dar aquela famosa tela azul. Gerenciamento de memória. Nós iremos falar agora da parte do sistema operacional que gere a memória. Nós falaremos da motivação, definição, o que é uma memória virtual, sua definição, sua motivação, memória virtual com paginação, os algoritmos de substituição de página, memória virtual com segmentação e o que é uma segmentação paginada. Motivação. O gerenciador de memória é a parte do sistema operacional que é responsável por cuidar de quais partes da memória estão em uso, quais estão livres, alocar memória a processos quando eles precisam, desalocar quando eles não necessitarem mais e gerenciar a troca dos processos entre a memória principal e o disco. As memórias dos computadores atuais possuem o conceito de hierarquia de memórias. Quanto à hierarquia, elas podem ser divididas em memória cache, memória principal e memória secundária. Uma memória cache. Memória cache é um tipo de memória muito rápida, de custo alto e volátil. A memória principal é um tipo de memória volátil, com uma velocidade menor se comparada com a memória cache e de custos médios. Já a memória secundária
é um tipo de memória não volátil que possui velocidade e custos baixos. Devido a essa hierarquia de memória presente nos computadores, foi criado um mecanismo capaz de gerenciar a hierarquia de memórias de um sistema. A esse mecanismo foi dado o nome de gerenciador de memória. Memória virtual. Memória virtual é a separação entre a memória lógica e a memória física. Ou seja, há uma abstração que faz com que uma memória física seja expandida em uma memória lógica, que só existe virtualmente, mas que é muito útil. Através de mecanismos de programação, a memória física se torna uma memória lógica extremamente grande. O uso de memória virtual torna a tarefa de programação muito mais fácil, pois o programador não precisa mais se preocupar com a quantidade de memória física disponível. Em vez disso, ele pode se concentrar no problema a ser resolvido. Memória virtual com paginação. Paginação é uma estratégia que carrega inicialmente apenas as páginas à medida que elas forem necessárias. Os endereços físicos são mapeados em endereços virtuais. Esse mapeamento é feito por hardware, por um mecanismo conhecido como a MMU. A MMU é uma unidade de gerenciamento de memória. Ela é geralmente implementada como parte da CPU, mas pode também estar na forma de um circuito integrado separado. Memória virtual com paginação. O espaço de endereçamento virtual é dividido em páginas. O espaço de endereçamento na memória física são denominados molduras de páginas. As páginas e as molduras de páginas sempre possuem o mesmo tamanho. Tanto nas máquinas x86 quanto nas máquinas x64, o espaço de endereçamento é paginado sob demanda, com tamanho de página fixa de 4 KB, embora em alguns casos sejam usadas páginas de 4 MB. O Windows, na plataforma x86, suporta, por processo, um único espaço de endereçamento linear de 4 GB, com páginas sob demandas. Algoritmo de substituição de página. Algoritmos de substituição de páginas são políticas usadas pelo sistema operacional para definir qual página da memória dará lugar à página que foi solicitada e precisa ser carregada. Caso a página a ser substituída tiver sido modificada, ela deve ser atualizada no disco. Caso contrário, não há necessidade. No caso de substituição de uma página atualizada, é usada a técnica de swap. Swap é uma técnica aplicada à gerência de memória, que visa dar maior taxa de utilização à memória principal. No sistema operacional Windows, a área de swap é um arquivo que fica localizado na raiz do sistema, C2 pontos, e é chamado de pagefile.sys. Esse arquivo é criado automaticamente, sem que o usuário saiba. O swap do sistema operacional Windows possui o mesmo tamanho de sua memória principal. Por exemplo, se sua memória RAM possui 2 GB, a sua área reservada para swap terá o mesmo tamanho. O Windows ele dá a possibilidade de aumentar e de até mesmo desativar a área do swap, bastando o usuário desejar. O algoritmo de substituição de página implementado no Windows é o LRU, que é a página usada menos recentemente. O funcionamento desse algoritmo é bem intuitivo. O SO irá monitorar o acesso às páginas, classificando-as por ordem de inutilização. Quando ocorrer uma falta de página, será eliminada a página não utilizada pelo período de tempo mais longo. Memória virtual com segmentação.
Sua principal motivação foi a necessidade do programador não precisar mais gerenciar a expansão e a contração de memória, pois a atividade de programação era altamente complexa devido a esse gerenciamento e essa contração de memória. O mecanismo de segmentação da memória particiona a memória em segmentos de dados. A medição de todo o processo de segmentação da memória é realizado pela MMU, Memória Virtual com Paginação. Segmentos diferentes podem ter tamanho diferente, sendo isso o que geralmente ocorre. E o tamanho dos segmentos podem variar durante a execução, pois um exemplo disso seria uma estrutura de dados. Estrutura de dados em memória, eles podem crescer ou decrescer. Uma pilha, por exemplo, ela pode crescer, empilhar e depois desempilhar. No Windows, associa-se a cada área de memória um valor de base e um valor de limite, onde base igual a endereço inicial e limite igual a endereço máximo ou tamanho. As principais funções da API do Windows 32 para o gerenciamento de memória virtual no Windows são Virtual Alloc, que reserva ou compromete uma região, Virtual Free, libera ou descompromete uma região, Virtual Protect, altera a proteção de leitura, escrita e execução de uma região, Virtual Carry, pergunta sobre o estado de uma região, Virtual Look, torna uma região residente em memória, Virtual Unlock, torna a região paginável da maneira usual, Create File Mapping, cria um objeto de mapeamento de arquivo e atribui um nome a ele, Map View of File, mapeia um arquivo num espaço de endereçamento, um Map View of File, remove um arquivo mapeado do espaço de endereçamento, Open File Map, abre um objeto de mapeamento de arquivo criado anteriormente. O próximo estudo será sobre o sistema de arquivos, falando dos conceitos básicos e a implementação de sistemas de arquivos, como ocorre no Windows. Um arquivo é uma coleção nomeada de informações relacionadas, registradas no armazenamento secundário. Existem alguns atributos que servem para identificar um arquivo: o nome, o identificador, o tipo, o local, o tamanho, proteção, a hora e a data, a identificação do usuário, entre outros. O nome é a única informação armazenada de forma legível para o ser humano. Já o identificador, que é outro atributo de identificação, ele identifica o arquivo dentro do sistema de arquivos. É como se fosse o ID do arquivo. Tipo: essa informação é importante para sistemas operacionais que admitem diferentes tipos de arquivos. Seria o tipo do arquivo, a extensão do arquivo. Local: essa informação é um ponteiro para o dispositivo e para o local do arquivo nesse dispositivo. Tamanho: o tamanho atual do arquivo, em bytes, palavras ou blocos. Proteção, que é uma informação de controle de acesso que determina quem pode realizar leitura, escrita ou execução. E a hora, data e identificação do usuário. Essas informações podem ser mantidas para como criação, última notificação e último uso. Esses dados podem ser úteis para proteção, segurança e mantenimento de uso. Implementação de sistemas de arquivo. O Windows dá suporte a vários sistemas de arquivos, dos quais os mais importantes são o FAT16, o FAT32 e o NTFS. FAT16. O FAT16 é usado no antigo sistema de arquivos do MS-DOS. Atualmente é usado para acessar disquetes dos usuários que ainda os possuem. O FAT32
Ele usa endereços de 32 bits e suporta partições de disco de até 2 terabytes. Não há segurança no FAT32 e hoje ele é somente usado em mídias portáteis como unidades flash. Por último, o NTFS. O NTFS é o sistema de arquivo padrão das versões dos Windows atuais. O NTFS é um sistema de arquivos construído à base de arquivos. O principal deles é a tabela mestre de arquivos, o MFT. Nós falaremos adiante. O que é o MFT? O MFT é o principal arquivo de metadados e contém ou aponta para todos os outros arquivos do NTFS. A lista de arquivos da partição, as informações de volume, as alocações de cluster, todas são arquivos. Uma exceção é o registro mestre de inicialização, que é uma partição do sistema e não um arquivo. Ele precisa ser carregado pelo Windows para que o sistema de arquivos seja inicializado. A MFT pode aumentar de tamanho, mas não pode ter seu tamanho reduzido. Ou seja, quando os arquivos são adicionados a um volume NTFS, mais entradas são adicionadas a MFT e, portanto, o MFT aumenta de tamanho. Quando arquivos são excluídos de um volume NTFS, as entradas no MFT que estiverem marcadas como livre são marcadas como livres e podem ser reutilizadas, mas o MFT não é reduzido. Assim, o espaço usado por essas entradas não é recuperado no disco. Para determinar o tamanho atual da MFT em um computador baseado no Windows, digite o comando dir /A cifrão MFT em um volume NTFS. Os primeiros 16 dígitos da MFT são reservados para arquivos de metadados do NTFS. Tabela com os atributos usados no registro da MFT. Informação padrão, bits de sinais, estampas de tempo. Nome do arquivo em Unicode. Descritor de segurança, que é um atributo obsoleto. A informação de segurança agora fica em cifrão extend, cifrão security. Lista de atributos, localização dos registros adicionais da MFT, se necessário. ID do objeto, identificador de arquivo de 64 bits, único para este volume. Ponto de reanálise, usado para montagens e ligações simbólicas. Nome do volume, nome deste volume, usado somente em recifrar volume. Informação sobre o volume, versão sobre o volume, usado somente em recifrar volume. Índice raiz, usado para diretórios. Índice de alocação, usado para diretórios muito grandes. Mapa de bits, usado para diretórios muito grandes. E dados, fluxo de dados, que pode ser repetido. Este é o fim da apresentação. Obrigado a todos pela sua atenção.